Hey Bride, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Manual de Noiva. Aqui eu mostro mais detalhes de como você organizar o seu casamento e realizar esse sonho sem arrependimentos. Meu nome é Thaisa e eu sou assessora de casamento e hoje a gente vai falar os primeiros passos para começar a planejar o seu casamento. Eu sei que pode ter noiva perdida por aí, então aqui eu já vou te contar como começar isso. A primeira coisa que eu quero é poder conhecer você que acabou de chegar. Então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, caí de paraquedas, para eu já poder te dar boas-vindas por aqui. Eu tenho certeza que logo depois do pedido de casamento, depois de se sentir super empolgada, cheia de animação para começar a planejar, principalmente se esse era o seu sonho, se era uma coisa que você já estava esperando há muito tempo, depois que passa esse momento, a gente começa a sentir a preocupação e a ansiedade do planejamento. Você começa a querer planejar, começa a querer ir atrás dos fornecedores, mas muitas vezes você não sabe o que você está fazendo. Você nunca viveu isso antes, não faz ideia como funciona, e aí pode bater aquele desespero, aquela ansiedade de meu Deus, fiquei noiva e agora? O que eu faço? Como que eu começo a planejar isso e garantir que eu não estou fazendo alguma coisa errada? E eu sei que pode estar passando por aí a preocupação de às vezes você cometer algum erro, ou você contratar um fornecedor e se arrepender depois, ou simplesmente o seu dia não ser tudo aquilo que você imaginou, ou às vezes você ficar tão atordoado com o processo que você não consegue aproveitar. Então eu sei que provavelmente está passando muita preocupação por aí, então hoje nesse vídeo eu tenho certeza que você já vai sair daqui mais tranquila. Então já preste atenção em tudo que eu vou te dizer, anota se você quiser, porque esses passos aqui vão ser super importantes para esse início de planejamento. E tudo isso, gente, para a gente garantir que você vai poder aproveitar ao máximo o dia do seu casamento, cada segundo desse dia que passa muito rápido, mas não só o dia do casamento. Eu falo muito para as minhas noivas que é claro que a gente quer aproveitar o dia do casamento, afinal a gente está planejando para isso, mas por que não você aproveitar todo o processo? Todo o caminho até esse grande dia. De vez de você aproveitar 5 horas, eu estou te propondo que você aproveite 1 ano, 2 anos, não é muito melhor? E isso tem como fazer. Eu vejo muita noiva minha que consegue aproveitar o processo, mas eu também vejo muita noiva por aí que esse processo ele vira um caos, vira um estresse e você começa a simplesmente querer que acabe porque você não aguenta mais se estressar e ficar ansiosa e preocupada com alguma coisa no casamento. Então, qual dos dois caminhos você quer, o A ou o B? Eu espero que você queira o A e eu tô aqui para poder te ajudar a ter um caminho assim mais tranquilo, mais leve, onde você de fato consegue aproveitar esse momento que você tá noiva. Afinal, você não vai poder viver ele de novo, então aproveite ao máximo. Outro ponto que eu sempre trago para vocês é que eu sei que esse investimento que você tá fazendo pro seu casamento não é pouco. Você provavelmente não está fazendo um investimento pequeno. Então a gente quer garantir também que todo esse investimento que você está fazendo e principalmente o seu tempo também investido nisso vale a pena no final. Afinal, o casamento é um dia só, você tem uma chance de realizar o seu sonho e se ele passar e você se arrepender de alguma coisa, a gente não pode voltar e fazer de novo. Então aqui vamos lá para os primeiros passos para você garantir que você vai realizar o seu sonho do jeito que você sempre quis. Antes da gente realmente chegar no passo a passo, deixa eu fazer uma analogia aqui que vai fazer você entender por que é tão importante. Vamos dizer que você vai fazer uma trilha. Eu não sou tão a pessoa da trilha, mas vamos dizer que você vai fazer uma, tá? Eu, por exemplo, que nunca fiz trilha, nunca é forte, tá? Mas não faço com frequência. Vamos dizer que eu vou fazer uma trilha ali no meio da floresta e aí eu quero chegar no topo para poder ver aquela vista maravilhosa, tirar fotos incríveis. Se eu nunca fiz essa trilha antes, você acha que eu ia simplesmente entrar no meio da floresta, seguindo e tentando achar o meu caminho até lá em cima? Você provavelmente vai se perder. Vai ter que dar várias e várias voltas, ir para um lado, descobrir que não era para lá, voltar. Então, para isso, para você chegar no topo da forma mais prática, mais segura e mais rápida também, você precisa ter um caminho. E é por isso que na trilha a gente tem justamente aquele caminho ali para você seguir. Às vezes, quando você começa a trilha, as poucas que eu fiz, tem um mapa ali onde você consegue ver exatamente o caminho que você tem que percorrer. Assim você não fica dando volta, indo para um caminho que é mais perigoso, aí descobre que não era aquele volta. Então, no casamento é a mesma coisa.
O nosso topo, a nossa vista maravilhosa é o casamento perfeito, realizado ali, pronto, o dia do casamento, que você tá linda, maravilhosa, e olha o seu casamento e a decoração tá lá, incrível. Pra gente chegar nesse topo, você tem todo um caminho para percorrer. 1 ano, 2 anos de caminho. Então, para você não ficar saindo do caminho, dando volta, ter que ir para um caminho mais perigoso, voltar de novo, ter que fazer de novo e ser um estresse, para você simplesmente seguir um caminho fácil, tranquilo, sem muitas subidas, sem muitas pedras, você precisa saber exatamente qual é a melhor rota. E eu já vou dar o início dela aqui. Primeiro, deixa eu te falar onde a maioria das noivas erram. Logo depois que você fica noiva, eu tenho certeza que já dá vontade de pular no planejamento. Então tem muita noiva que pula de cabeça. Começa já a pesquisar fornecedor, pesquisar local, entrar em contato com o fotógrafo, porque você já quer começar a sentir que tá planejando, que tá acontecendo. Eu sei que é muita empolgação nessa hora. Só que quando você faz isso, você corre grande chance de se arrepender de algo depois, porque você não tá fazendo um passo a passo, você não sabe o que é preciso perguntar e verificar antes de fechar um profissional, o que ter no contrato, por exemplo. Então, muitas noivas que apressam esse início do planejamento acabam se atordoando depois, se embolando e se arrependendo de coisas. E lembrando que toda vez que você se arrepende de um profissional, você vai precisar quebrar um contrato e pagar multa. Não queremos isso por aqui. Então, para isso, você precisa respirar fundo e ir com calma nesse planejamento. Não entra na correria, não tenta acelerar, porque senão também, lá na frente, você não vai ter muito o que fazer. E aí, muita noiva que entra nesse limbo do planejamento começa a ficar super desanimada, pensando, ai, eu nem tô me sentindo tão noiva, porque não tem nada pra fazer agora. Mas provavelmente é porque você acelerou muito no início. Então vamos lá para os 3 primeiros passos que você já vai tomar para começar a planejar o seu casamento da forma certa. O primeiro deles é a conversa. Esse passo muita noiva pula, mas ele é muito importante e eu vou te explicar por quê. A conversa consiste em você sentar com o seu noivo ou a sua noiva e definirem pontos que são fundamentais ali para a gente começar a planejar. Nesses pontos, a gente já vai estar alinhando as expectativas um com o outro, aquilo que a gente quer e, de fato, traçando ali um plano interno antes da gente ir começar a ver fornecedores. Por que isso é tão importante? Porque se vocês não estiverem alinhados logo no início, lá na frente vocês vão ter muitos problemas. Muita discussão, às vezes um se chateia com o outro, porque vocês não estão muito alinhados, então vocês já não sabem o que esperar desse processo. Quando a gente está combinado e alinhado desde o início, é muito mais tranquilo de você tomar cada decisão. E aqui a gente está para planejar um casamento e não para brigar por ele. Então é muito importante que logo no início a gente já defina esses pontos e já comece a se alinhar para daí começar a planejar o casamento. Então anota aí os pontos que você vai conversar com o seu noivo para agora. Não adia isso, não faça nada antes disso, ok? Primeiro deles, quais são as nossas expectativas? Talvez a sua expectativa seja diferente da expectativa do seu noivo. Talvez a sua expectativa seja que você esteja linda, maravilhosa, com um vestido incrível, que a decoração esteja deslumbrante, que você realize o seu sonho. Talvez para o noivo seja uma música muito boa, uma comida muito boa. São expectativas diferentes. E até como experiência. Você quer dançar muito? Quer que seu casamento seja super animado? Ou para você é melhor aquele casamento mais tranquilo, todo mundo sentado, batendo um papo gostoso? Qual é o seu perfil? Então, entender quais são as expectativas que vocês vão querer viver nesse dia é super importante para vocês também tomarem decisões depois que façam sentido com essa expectativa. Contrata a banda? Não contrata? Outro ponto que vocês vão precisar conversar é o budget, o orçamento do casamento. Esse não tem para onde correr. É uma das primeiras coisas que a gente precisa resolver, porque todas as contratações vão depender disso. Vocês precisam entender até quanto vocês estão dispostos a arcar com o casamento. E deixa eu te contar, casamento às vezes não é uma brincadeira muito barata. Talvez você já tenha descoberto isso por aí. Então vocês precisam se programar para isso, entender quanto vocês vão gastar,
como que vocês vão gastar, como que vocês vão dividir, um vai pagar mais, outro vai pagar menos, um fica com casamento, outro fica com a lua de mel. Será que alguém da família vai ajudar vocês? Então, entender todos esses pontos é super importante. E aqui, deixa eu te dar uma orientação extra. A maioria dos fornecedores vai deixar você dividir o valor até a data do casamento, às vezes até 30 dias antes. Então, quanto mais tempo de noivado você tem, também mais as parcelas ficam diluídas e isso pode ajudar muito no pagamento. Então já pensa também que você não pode parcelar para depois do casamento, e sim até a data. E é por isso que tantos noivos estão fazendo com muita antecedência. Eu tenho noiva de 2026 e estou começando a ter procura de 2027. E tudo isso é por justamente você conseguir diluir esse pagamento, você ter mais tempo para poder planejar o seu casamento, para poder curtir esse momento também, e porque muitos fornecedores acabam ficando sem a data, já que muitas noivas estão procurando com antecedência. Então pensa aí também quanto tempo de noivado vocês vão querer ter, mais ou menos quando vocês estão querendo casar, para vocês já começarem a programar isso também. Outro ponto para vocês conversarem é a lista de convidados. E essa, às vezes, é muito vilã no planejamento, porque às vezes não é fácil de fazer. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas queridas que você adoraria chamar, família, amigos, às vezes só não cabe no espaço, às vezes só não cabe no seu orçamento. Então fazer esse corte em lista nunca é muito fácil, mas ele é totalmente necessário. Só que aqui eu também vou te dar uma orientação extra. Presta atenção que isso aqui vale ouro. Não se preocupa muito com a sua lista no início, porque ela vai mudar muito. Às vezes você vai ficar 2 anos planejando seu casamento. Tem gente que simplesmente sai da sua vida nesse tempo. Às vezes você conhece pessoas novas. Então a sua lista ela vai mudar muito durante o planejamento. O que a gente precisa agora é uma lista inicial, uma lista de rascunho, para você começar a orçar fornecedores. E sempre contrate um pouco a menos do que a quantidade da sua lista, porque você sempre pode contratar a mais depois e nunca a menos. Então também mais uma orientação valiosa para você. E um último ponto para vocês conversarem. Esse budget que vocês definiram é o limite mesmo? E se passar? A gente consegue arcar com isso? A gente vai dar um jeito ou não? A gente precisa ficar dentro desse orçamento. Se você precisa ficar dentro desse orçamento, deixa eu já te falar uma coisa. A maioria dos noivos passa e muito do orçamento que estabeleceram. Por que isso acontece? Primeiro, porque às vezes você não sabe quanto custa esse casamento que você está imaginando, você não faz ideia quanto custa casar hoje em dia. Segundo, porque você não sabe como administrar esse orçamento. Às vezes você tem um orçamento aí de 60, de 100 mil reais, é um orçamento muito grande. Saber como dividir pode ser difícil. Você não sabe quanto gastar em cada fornecedor. E aí, quando o fornecedor manda uma proposta para você, você fala, perfeito, cabe no meu orçamento, vou fechar. E aí você vai fazendo assim. Só que quando você vê, essa conta começa a somar, e já passou e muito. Então, se você não quer passar do seu orçamento, você precisa ter um controle financeiro muito grande. Eu via muitas noivas ter problema com isso e é por isso que na minha assessoria eu fiz uma planilha completíssima para a gente garantir que você consiga ficar dentro do seu orçamento. Lá você coloca o valor do seu budget e ela já te diz quanto gastar em cada fornecedor. Isso ajuda muito a você entender as propostas que você está recebendo, saber qual fornecedor é o melhor para vocês e manter esse controle financeiro, porque você vai contratar muitos fornecedores. Você precisa não só saber quanto gastar, mas até ter um controle de pagamento. Então essa planilha foi essencial para as minhas noivas ficarem dentro do orçamento ou tomarem uma decisão consciente de aumentar ele, mas nunca por uma surpresa desagradável depois. O segundo passo do planejamento é você ter uma visão clara do casamento que você quer. Isso é uma coisa que você não vai ouvir por aí, mas eu fiz questão também de trazer na minha assessoria. Às vezes a noiva ela deixa mais pra frente para entender o que de fato quer. Eu tenho certeza que você já tem uma pasta no Pinterest onde você tá ali salvando várias referências, mas talvez você ainda não saiba exatamente como é o seu casamento. Você salvou coisas que você gosta, mas talvez você ainda esteja um pouco indecisa sobre a decoração, a paleta de cor e vários outros detalhes que englobam nisso. Só que se você deixar lá pra frente para entender isso,
Pode ser que você feche fornecedores agora, que lá na frente você descobre que não combina tanto, poderia ter sido outro. Então, quanto antes você de fato entender o casamento que você quer, o casamento que você busca, é muito melhor. Assim você toma também decisões muito mais práticas, muito mais rápidas, porque você olha o fornecedor e já consegue falar, combina ou nada a ver. Então é muito mais fácil. Noivas que estão muito indecisas, muito inseguras em decisões, é porque não entenderam ainda qual casamento elas querem. E nisso a gente está falando de estilo, de paleta de cor, de decoração, de identidade visual e vários outros elementos que vão definir a estética do seu casamento. Isso é muito bom de você escolher logo no início, para daí você escolher todos os fornecedores que fazem sentido com isso e não se arrepender de nenhum depois. Fica muito mais prático para você fazer assim também. E um último passo que eu vou te dar aqui, tem muitos outros, tá? Logo nesse início, inclusive, tem muitos passos que você precisa seguir, mas eu vou te dar mais um. Você precisa de um cronograma. E um cronograma muito completo, com todas as decisões do casamento, para garantir que você não vai esquecer de nada e que você vai estar bem organizada. Como a gente falou, você vai ficar aí 1 ano, 2 anos planejando seu casamento. Você já pensou que isso é quase metade de uma faculdade? É muito tempo. Para isso você precisa estar muito bem organizada, porque às vezes na nossa própria vida pessoal já tá uma correria, você já tá preocupada com a faculdade, com o trabalho, com várias coisas acontecendo juntas. Então, para você ter tempo realmente de planejar o seu casamento sem tomar muitas horas do seu dia e sendo um processo mais leve, mais tranquilo, ter um cronograma vai te ajudar muito nisso. Assim você sabe todo mês o que você precisa fazer. Esse mês eu preciso fazer isso, isso e isso. E aí você já começa a se organizar. Também faz com que muitas noivas que estão se sentindo muito perdidas e que isso vai causando uma ansiedade, uma preocupação, a você não se sentir mais perdida, porque agora você sabe exatamente o que você está fazendo e o cronograma que você está seguindo. Também evita o que a gente falou sobre o limbo. Tem muita noiva que às vezes eu vejo na internet falando, ai, tô super frustrada porque não tem nada pra fazer, não tô me sentindo noiva, tô num limbo, sabe? Tá perdendo meio a graça, meio a mágica. E isso acontece justamente por você não ter um bom cronograma e aí você resolve muita coisa antes e fica num limbo depois. Então na minha assessoria também eu faço um cronograma ali certinho para a noiva saber o que tem que fazer todo mês e também 3 meses antes do casamento a senhora não ter quase nada para fazer, porque 3 meses antes do casamento já surge muita coisa que você precisa resolver. É reunião com o fornecedor, visita técnica, degustação final. Então a gente precisa também coordenar tudo isso muito bem, pensar estrategicamente o que é melhor fechar primeiro, o que dá para fechar depois, para que você tenha um planejamento mais tranquilo por aí. E se você chegou até aqui desse vídeo, eu tenho certeza que você é uma noiva que está super comprometida. Então eu tenho 2 coisas para você. A primeira delas é que eu tô preparando algo muito especial para você e eu já quero deixar aqui um save the date para você ficar de olho. Principalmente para você que é noiva 2025, 2026 e até 2027. Se você está começando a planejar o seu casamento, tá meio perdida ainda, quer ter certeza que vai fazer tudo certo, fica de olho porque vem algo incrível por aí que eu tô preparando com todo carinho. E em segundo lugar, para você que ficou comigo até aqui, eu também quero te dar um presente. Basta você ir lá no meu perfil do Instagram e comentar em qualquer post ou qualquer story Newbie, que é New Bride abreviado. E eu tenho um presente para você, onde você vai ter um mini guia dos primeiros passos. Lá tá mais completo, tem mais alguns passos, então também já dá uma olhada nesse presente que vai te ajudar muito nesse início. E outra coisa para você saber é que toda terça-feira você e eu, a gente tem um encontro marcado às 12h12. Toda terça eu faço uma live com algum tema sobre casamento e também tiro dúvidas no final. Então não perde que terça-feira agora tem live às 12h12. É só você me acompanhar ou aqui no YouTube ou lá no Instagram que eu sempre aviso sobre a live também. E já quero aproveitar também para já te pedir para dar um like nesse vídeo se você gostou, se te ajudou e claro, seguir se você é noiva, assim você não perde nenhum conteúdo meu e nenhuma novidade que vem por aí. Espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado e a gente se vê semana que vem para mais um Manual da Noiva. Até lá!